aí, meus queridos do sexto ano? Animados para mais uma aula de ciências? Vão lá para o capítulo 17 que diz assim: por que existem medicamentos e como eles afetam o corpo humano? E aí, vamos lá saber? Então, quando nós falamos em medicamentos, temos que falar, obviamente, sobre os alquimistas. Quem eram esses? Eram povos bem distintos, tá? Viviam isolados da sociedade lá na antiguidade. E eles costumavam, no caso, observar a natureza, eles estudavam, testavam, descobriam várias substâncias, né? A partir de todos os elementos que eles encontravam na natureza disponíveis, tá? Aqueles materiais naturais. Então eles faziam várias aplicações, vários experimentos, ferviam, né? E aí, nos seus laboratórios secretos, porque o intuito deles era justamente descobrir o elixir da vida, que prolongasse a vida, que no caso curasse todos os tipos de doenças, e foi a partir daí, desses experimentos, tá, que surgiram os primeiros medicamentos conhecidos lá na antiguidade, né? Então, agora, os remédios, os temperos, né? Aqueles chás, isso aí, no caso, começou a partir deles e aí veio para o conhecimento público, né? O interessante, gente, é que justamente como isso era mais voltado para os homens, quando as mulheres, né, que entravam em contato com eles, conheciam e dominavam essas ervas medicinais e tal, o que acontecia? Acabavam sendo consideradas como bruxas, né, lá no passado. Então, bom, vejam bem, observem o que está atrás desse senhor. São o quê? Várias e várias plantas. Então, na verdade, quem é que nunca teve lá no passado, desde o período lá da pedra lascada, quem é que lá naquela época não tinha uma dor de barriga? Comeu algo que fez mal, né? No caso, uma dor de dente, já que não existia dentista. Então, o ato de pegar as plantas, né, e utilizá-las para mascar, né? Por exemplo, para tirar a sujeira do dente. Não tinha escova de dente, então mascavam, né, folhas de malva, que é tipo um hortelã e dá um hálito gostoso. Então, e as suas fibras, né, eles passavam entre os dentes, no caso, os povos antigos, e aí tirava aquela crosta de sujeira, de resíduos dos alimentos. E fazia, no caso, o mesmo papel das cerdas da escova de dente. Então, na verdade, as plantas sempre foram o alvo, né, principal dos medicamentos, né, a partir deles que surgiram suas folhas, seus galhos, suas flores, né, as cascas das árvores. Então, tudo isso serve como medicamento. Agora, interessante, no caso, é que foram descobrindo, né, livros, pesquisas, materiais que falavam como lá em 2100, antes mesmo de Cristo, lá pelos sumérios, né, encontraram uma tabela de argila. E aí mencionaram falando sobre tipo um documento antigo registrado nessa argila. E aí vem falando sobre alguns tipos de vegetais e a utilização deles como medicamento, como remédio, né, para curar alguns males. E aí mais tarde, lá por volta de 1550 antes de Cristo também, depois foi encontrado um outro tipo de material, né? Também conhecido como um manual para estudantes contendo vários segredos sobre vários tipos de plantas, né? Também utilizadas na medicina. Agora é claro que não poderíamos deixar de mencionar a importância dos povos indígenas, né, gente? Imagina, eles foram nascidos, criados na mata. Quem são os melhores mateiros hoje em dia? São os indígenas. Então, obviamente, vai passando, né, ao longo da geração, justamente os conhecimentos, são eles que vivem na mata. Então, obviamente, né, aqueles pajés, eles conhecem essas ervas, as cascas das árvores, em tudo que serve como medicamento, né, para causar os seus males. Por quê? Eles usam a medicina natural, tudo é retirado da própria natureza, né?
Então, e aí é muito importante porque graças a eles nós também conhecemos justamente essas ervas medicinais que nós conhecemos, boa parte é graças aos povos indígenas, tá? Não só ervas medicinais, no caso de vários tipos de alimentos, né? Até mesmo animais, né? São tudo esse conhecimento é uma riqueza trazida pelos povos indígenas. Então, bom, aí no caso, o que a gente observa? Justamente, né, ao surgimento lá das primeiras guerras mundiais, aquelas guerras lá do passado, o que começou a acontecer, gente? Começou a surgir que justamente precisava justamente de quê? Ocorrer uma mudança, né, dos medicamentos que eram então naturais, extraídos de cascas de árvores, galhos, folhas, flores. Agora tenta imaginar, lá no passado, aquelas guerras, aquela loucura toda, muita gente, era muita gente doente, muita gente machucado, feridas feias, então não dava para poder ficar fazendo chazinho, né? E curar todos eles, porque até no local lá da guerra lá não dava, né, gente? Uma loucura, imagina, né? Já vi assistindo filmes de guerra? Então começou aí a ocorrer uma mudança, tá? A partir lá do século X, mais ou menos aí, o que aconteceu? Começou a surgir as chamadas boticário. O que é isso? Tipo uma farmácia antiga, né? E aí tinha um conhecedor, muitas vezes entrou em contato ou com os alquimistas ou com os povos indígenas, descobrindo, né, alguns materiais naturais, tá? E aí, esses medicamentos não eram mais só chazinhos, né? Já eram, no caso, não tem as ervas medicinais que a gente conhece hoje? Então, eles aprenderam, no caso, a pegar esses materiais da natureza e produzir medicamentos em larga escala. Aí começaram a surgir aquelas pomadas, vários medicamentos, tá? Xaropes, os pozinhos, né, dos medicamentos, a gente não encontra hoje ensacado, então lá dizendo arnica, entre outras substâncias, né? Então, lá naquela época eles começaram a produzir em larga escala, não só mais voltado para ficou doente, corre lá, pega a folha de tal, usa as flores de uma outra planta e ferve e dá para a pessoa beber. Não dá, precisava de grande quantidade, tá? E aí começaram a surgir essas boticas, né? E aí, mais tarde, o que aconteceu? A função do boticário, né? Ela foi se desvinculando da medicina e aí você tinha uma pessoa porque tinha esses conhecimentos e aí, no caso, ele começou a se formar o farmacêutico. E aí, essa imagem bem antiga, né? De uma farmácia. Olha como eram os potes, olha qual a diferença. Provavelmente esses potes ali continham as ervas medicinais em pó, desidratadas, conseguiram aprender a pegar as folhas, a desidratar a folha, né? Triturá-las e aí colocá-las em potes e vendia naquelas balanças, né? Que tinham aqueles pezinhos, não sei se vocês conhecem aquelas balanças antigas que tem pezinhos, então... Aí a pessoa ia lá, precisava do medicamento, né? Em específico, aí colocava aquele pozinho e aí media e vendia em essas pequenas porções. Dá para ver que é bem diferente, né? Da farmácia atual. Agora sim, vamos falar um pouco sobre justamente, né, essa evolução dos medicamentos, né? Gente, primeiramente, muito legal a gente ter uma noção do que é um remédio e o que é um medicamento. Há diferença? Sim. Bom, vamos lá. O que nós aprendemos aqui lá do passado, né? Que foram os alquimistas, no caso, depois vieram justamente os grupos indígenas que trouxeram todo aquele conhecimento sobre remédios. Como assim? O que seria então um remédio? O remédio seria qualquer substância ou recurso usado para combater, aliviar doenças, desconfortos, uma dor de barriga, né? Uma dor de dente, ou uma dor de cabeça, um mal-estar. E aí fazia um chazinho, né? Daí eu coloquei essa figura à esquerda, em cima, à esquerda, e aí você observa, né? Tem flores,
tem folhas, né, talinhos, sementes, e aí você observa que tem água, um jarrinho com água, uma partezinha ali, tipo um socador de alho, então, que era para amassar essas folhas, flores, galhos, sementes, e aí colocava água quente e aí fazia esse chazinho, né, esse remédio. Então, agora, e aí? O que seria então esse tal de medicamento? Já o medicamento, o que acontece? Quando falamos em medicamento, nós estamos falando de produtos especiais. Aí já são produtos, já são elaborados, né? Para tratar, prevenir vários tipos de doenças, só que aí no caso, a sua fabricação, né, pelos farmacêuticos, eles seguem normas rígidas, tipo uma fórmula específica, né? E aí não pode entrar nada, nem um grama a mais, né? Quantidade prescrita. Então, em proporções, né? De quantidade de materiais. Então, eles têm que seguir à risca aquela bula, né? Aquela fórmula específica, né? Então, agora, nesse caso aí, interessante, né? É que lá na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu lá por 1914, infelizmente foi até 1919, o que acontece? Imagina, muita gente doente, né? Perna dilacerada, aquelas feridas abertas, e aí tinha que amputar perna, braço, e uma loucura. Então, é aquilo que eu falei, né? Não dava para ficar fazendo chazinho e curando. Precisava de, no caso, fazer o quê? Em grande escala, então tirou os elementos naturais e modificou pelos sintéticos. O natural é o quê? É aquele encontrado lá na natureza. E o que seria o sintético? Justamente aquele fabricado, produzido por um farmacêutico, certo? Como já tinha, né, começado a ser, no caso, criado esses medicamentos, aquelas boticas que depois se formaram em farmácias, né? E uma pessoa específica que conhecia, no caso, essas ervas, essas plantas medicinais, né? Ele pode ter adquirido esse conhecimento, como eu falei, de um alquimista, com povos indígenas, né? De suas pesquisas, observações, e aí ele foi o quê? Se tornou um farmacêutico, né? E ele começou a produzir esse material em um laboratório. E aí ele te pegou trocando as substâncias naturais por outras produzidas sinteticamente em laboratório. Então, substâncias sintéticas são justamente aquelas produzidas em laboratório. E aí são produzidas em larga escala, né? Porque lá, falando da Primeira Guerra Mundial, começou a ser descoberto que os antibióticos, como a penicilina, algumas vacinas, que aí ocasionavam o quê? A livrar, né, os povos, as pessoas de doenças causadas por vários micro-organismos, como os vírus, né? As vacinas foram um auge, a descoberta das vacinas foi um grande auge, né? na medicina. Bom, e aí no caso ele vem falando aqui sobre continuando, né, sobre essa evolução, né? Por quê, gente? Veja bem, existem uma grande variedade hoje de medicamentos, cada um, né, com uma fórmula específica, né? E aí ela tem um efeito no organismo diferente, tá? E aí lembrando o seguinte, todo medicamento, não devemos fazer, né, uma autoavaliação e eu tô com dor aqui, eu já sei que aquele remédio ali é bom, eu vou tomar. Não, a automedicação não é legal, tá? Porque principalmente nós estamos falando dessa evolução desses medicamentos. Então esses medicamentos não são naturais, eles são boa parte sintéticos, são drogas sintéticas, certo? São úteis? São, mas elas têm que ser prescritas por um médico e seguidas as orientações que o médico vai mencionar. Qual é o horário, qual é a quantidade de medicamento, tá? Não pode sair tomando em qualquer, até porque cada tipo de medicamento, ele tem um período diferente para agir em cada organismo, tá? Então tem que ficar de olho nisso aí. E aí o que acontece? Veja bem, nós temos uma grande variedade. Aí eu coloquei do lado esquerdo os injetáveis, né? O que são esses injetáveis? São aquelas produzidas por injeções, vacinas, soros. Os inaláveis, embaixo, né? Também que a menina tá com aquela bombinha, né? Esses inaláveis
Pode ser o quê? Aspirados pelo sistema respiratório, com as bombinhas, como dá para ver essa menina aspirando aí, nebulização também. E aí, no lado direito acima, você vê uma grande variedade. É comprimido, é pomada, é xarope, né? Então, existe uma grande variedade de medicamentos. Só que todos esses medicamentos, como nós falamos, o que acontece? Quando eles são ingeridos, esse medicamento ele passa, tá, por vários órgãos, como faringe, o nosso esôfago, chega ao nosso estômago, onde é produzido um ácido clorídrico natural, e aí ele vai quebrar em pedacinhos menores, né, todo esse medicamento, para então, no caso, ele ser absorvido, tá? Levado pela corrente sanguínea até os órgãos para ele que vai atuar. Ah, eu estou, por exemplo, com dor de cabeça, então a corrente sanguínea material vai ser digerido, absorvido, transportado pela corrente sanguínea até chegar o órgão específico que ele vai atuar. Por exemplo, se é dor de cabeça, ele vai atuar onde? No todo o encéfalo, tá? Então aí o que acontece? Vejam bem, uma coisa muito interessante, também falando sobre, já que estamos falando sobre medicamentos, né? Existem vários tipos de medicamentos e alguns deles atuam diretamente no sistema nervoso central. Por exemplo, podemos ter os bloqueadores, né? Que eles vão bloquear, no caso, as sensações como a dor, né? Porque eles desligam. Lembram lá que nós falamos sobre o sistema nervoso? Nós falamos sobre os neurotransmissores? Então, eles desligam esses neurotransmissores e aí acaba ocasionando o quê? Aliviando aquela dor. Aí existem também os estimulantes, né? À base de cafeína, né? Que, por exemplo, pode causar alterações comportamentais, né? Ativando atividades. Tem pessoas que gostam de tomar para poder, eu tô com muito sono, então eu vou tomar um estimulante, né? Para dirigir, como no caso dos caminhoneiros, né? Então, nesse caso aí. Agora, obviamente, depois que ele age no organismo, causando o efeito esperado de cada tipo de medicamento, o que acontece? Eles depois são eliminados do organismo ou pela urina ou pelas fezes. Agora, vamos aproveitar, né? Falando sobre medicamentos, o que acontece, gente? Quando você encontra lá na sua farmacinha, né? Em casa, no armário do banheiro normalmente, medicamentos fora da validade, não devemos jogá-los em qualquer lugar. Por exemplo, jogar na lixeira comum, jogar no vaso, né, na pia. Não pode. Por quê? Porque esses medicamentos, né, eles acabam, os seus compostos químicos, né, presente neles, acabam contaminando a água, o solo, até mesmo os oceanos, porque o rio, se joga no vaso, dá descarga, o que vai acontecer? Ele vai parar lá no rio, que vai desembocar no mar. E aí, ele pode ocasionar o quê? A morte de vários animais, como peixes, aves e vários animais, né? E detalhe que pode voltar pra gente, porque no caso, nós utilizamos a água dos nossos recursos hídricos, né? Então, e aí no caso, o que devemos fazer então? Entregar em algum posto, né, específico que receba esses medicamentos vencidos para levá-los para um incinerador, tá bom? É isso que devemos fazer. Nunca joguem no lixo, no vaso sanitário, tá bom? Tentem procurar na internet, no caso, postos de saúde, no caso de farmácias, clínicas, hospitais que recebam esses materiais vencidos, porque eles recolhem esse material e mandam para um incinerador da cidade. Tá bom, meus queridos? Espero que encontrá-los na videoconferência e a gente conversa um pouco mais sobre eles, tá bom? Beijo grande!